Oi, eu sou a Paula Pilastre, co-criadora aqui do canal Leitura e Meditação. Eu sou coach integrativa, sou terapeuta holística e também instrutora de meditação. E junto com a Priscila, nós temos o canal Leitura e Meditação, que é um projeto que visa difundir a meditação e a leitura para consciência e presença e o cultivo do autoconhecimento, da qualidade de vida, do bem-estar. Então seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal. A ideia é compartilhar os encontros que nós fazemos mensais, onde nós propomos a leitura de um livro que aborda o autoconhecimento e o comportamento humano. A gente discute alguns temas que são abordados nesse livro e depois a gente faz uma prática meditativa. E agora a gente está também ampliando o projeto dos vídeos com algumas dicas de dúvidas que surgiram das pessoas que nos acompanham. Então hoje a nossa primeira dica vai ser postura, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre como utilizar a postura na meditação. Lembrando que o projeto Leitura e Meditação, ele trabalha a meditação e a mindfulness através de um viés laico, não tem nenhum cunho religioso nem filosófico. Então nós abordamos a meditação como uma técnica meditativa que pode ser treinada e pode ser aprendida por qualquer pessoa, sem nenhuma ligação com nenhuma religião. Nada contra a nenhuma técnica religiosa que utiliza a meditação, porque a meditação surgiu, né? Ela nasceu no âmbito religioso, mas muitos dos mitos que ocorrem e dificultam as pessoas a meditarem em função de não olhar a prática através de uma técnica. Então, a ideia que nós temos aqui no projeto é de difundir a meditação para mais pessoas, para que mais pessoas se beneficiem do que a prática pode oferecer. Então, hoje nós vamos falar de posturas. Então, lembrando que, como nós não temos nenhum cunho religioso, nenhum cunho filosófico, não existe uma regra para se colocar a mão, para se colocar os olhos, para a colocação da língua. A única recomendação que nós fazemos para quem é iniciante, para que faça a prática sentado, sempre sentado, com a coluna reta, de uma forma confortável, pode ser na cadeira, pode ser sentado no chão, se você tiver mobilidade de sentar no chão com as pernas cruzadas, pode ser também. Lembrando sempre que o nosso corpo, na meditação, ele não pode provocar perturbações e distrações, porque é um momento em que nós vamos focar a nossa atenção na nossa mente. Então, quanto mais confortável e menos distrações o nosso corpo gerar para a nossa mente, melhor vai ser a nossa prática meditativa. Então, você se posiciona sentado, de preferência. Aí pode ser numa cadeira, na cama, no sofá, no chão. Você escolhe o local onde você vai ficar mais bem acomodado e confortável. Por que não deitado? Quem tem a prática de meditar deitado, pode meditar deitado. O problema é que quem é iniciante pode passar o comando para o cérebro de que aquele é o momento de dormir, porque o cérebro entende aquele ato de deitar como o momento de dormir. E como a gente pode estar fazendo exercícios de respiração e a tendência é que a nossa frequência cardíaca diminua e há um relaxamento natural do corpo, é possível que a gente caia no sono. Então, a recomendação de fazer sentado é simplesmente para que você evite dormir. Lembrando que meditar não é relaxar, muito pelo contrário, a gente relaxa o corpo para depois meditar.
porque o corpo precisa estar de uma maneira confortável e relaxada. Então, você pode colocar as suas mãos no seu colo, da melhor forma que você achar que não vai causar incômodo, com as palmas para cima, com as palmas para baixo, ou fazendo algum mudra específico. A gente pode falar de mudra depois, mas como é uma técnica sem nenhum viés religioso, então a gente pode posicionar as mãos de qualquer maneira, de uma forma que não cause desconforto. Algumas pessoas perguntam com relação à língua. Se você colocar a língua no céu da boca, atrás dos seus dentes da frente, assim, com a boca fechada, isso vai evitar a salivação. Então, recomenda-se colocar a ponta da língua no céu da boca, mas isso não é uma exigência. Você pode testar se realmente isso facilita na sua concentração e que você promove menos salivação enquanto está meditando. Outra dúvida é o posicionamento dos olhos. Com os olhos fechados, com os olhos abertos. Normalmente, a técnica que nós promovemos é com os olhos fechados, mas você pode posicionar os seus olhos tanto para a região das suas sobrancelhas, entre as suas sobrancelhas, ou para a ponta do nariz. E aí, qual é a função desse posicionamento? A nossa visão, ela ocupa o ambiente, ela percorre o ambiente para decodificar todos os objetos, para que o nosso sistema de visão decodifique esses objetos e o nosso cérebro entenda o que a gente está enxergando. E esses movimentos que os nossos olhos fazem, eles são rápidos, bruscos e acontecem a todo momento, muitas vezes sem que a gente perceba. Por quê? Porque o cérebro está o tempo todo captando as imagens ao nosso redor. Então, o nosso campo de visão tem muito estímulo. E pode acontecer principalmente nesses momentos em que a gente tem muito uso de telas, de computador, de celular, de notebook, de televisão, esses movimentos ficam muito mais frequentes. E para minimizar isso, direcionar sua visão tanto para a ponta do nariz quanto para entre as sobrancelhas, vai diminuir esse ritmo de movimentos dos seus olhos. Então, é simplesmente uma questão de facilitar o estado de relaxamento da sua mente, tá? Então, eu vou me colocar aqui agora numa postura para que vocês consigam perceber de que forma é a forma mais adequada. Então, você se coloca com uma postura ereta, com a coluna. De preferência, se você estiver numa cadeira, não encoste, porque senão você vai relaxar, e a ideia é que a gente se mantenha numa postura mais atenta. Então, você posiciona as mãos no colo, fecha os olhos e posiciona a língua no céu da boca. E inicia a sua técnica. Então, essa é a dica de hoje, que você pode utilizar, verificar se ela te ajuda na sua prática, colocar aqui as dúvidas que vocês têm com relação a outras situações com relação ao ato meditativo, com relação a como meditar, tá? E a gente vai aos poucos respondendo todas as perguntas. Eu agradeço a presença de todos, um abraço e até mais!